Bom dia. Bom dia. Bom dia, Melissa. Vou estar auxiliando você hoje. Meu nome é Bom Gisele, tá? dia, prazer. Vai estar bem aqui. Nós vamos começar já? Se não tiver mais tempo, então acho que sim. Quer esperar mais Dar uns mais 2 um minutinho? minutinhos para ver? Tem- Então tá bom, todos me escutam certinho. Vou começar a apresentar aqui. Antes de começarmos, eu quero me apresentar, né, rapidamente. Meu nome é Melissa, eu tenho 23 anos, eu sou apaixonada por inovação, ciência e tudo que transforma algum conhecimento em impacto real. Ao longo da minha trajetória, eu sempre acreditei, né, que o futuro pertence a quem consegue unir propósito, tecnologia e sustentabilidade. São 3 pilares muito importantes. E é por isso que o tema de hoje ele me inspira tanto, porque empreender também é ciência e a gente vê isso todos os dias e principalmente atualmente. É o encontro a gente pode empreender na ciência também, porque a ciência ela acaba sendo um encontro entre a curiosidade, pesquisa e coragem para colocar todas essas ideias em prática. O, e é sobre isso, é sobre essa essência que eu quero trazer hoje aqui para gente. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês gostem disso e que vocês tenham essa visão curiosa também. Vai facilitar muito o nosso trabalho aqui.
Quando a gente fala em empreender, muitos pensam em negócio, em lucro, em números. Mas o verdadeiro empreendedor é o cientista, né? Porque alguém pensou alguma coisa, alguém teve a curiosidade de pesquisar alguma coisa e transformou essas ideias, que eram só uma luzinha acendendo, em solução para o mundo real. Então, trouxe uma solução, trouxe um impacto diferente. Alguém que transforma as ideias em solução para esse mundo, a gente consegue mostrar esse empreendedorismo diferente. Porque a gente realmente, quando pensa em empresa, empreendedorismo, a gente já imagina uma empresa é boa porque vai gerar trabalhos, vai gerar lucro, vai gerar números, tudo isso vem de uma cortina onde a gente não tem muito acesso, né? A gente que está de fora não estamos com o CNPJ, a gente só vê que abriu algo novo. Mas o que é aquilo novo? O que ele traz de novo para a gente, para o mundo aqui fora? A biotecnologia ela é uma das maiores oportunidades dessa geração agora, porque antes da gente entrar, né, em qualquer conceito técnico, eu gosto de começar explicando a semântica da palavra mesmo, o que ela traz para a gente. Porque quando a gente separa, aqui temos a bio. Bio vem do grego, significa vida. A tecnologia ela significa o estudo das técnicas ou o uso das ferramentas para resolver problemas. E se a gente usa a palavra logos, significa conhecimento. Então, se a gente juntar tudo isso, acaba sendo a tecnologia da vida. Ou o uso de processos biológicos e organismos vivos para a gente desenvolver produtos e soluções que tragam essa inovação, que melhore a nossa qualidade de vida, para realmente, de fato, impactar em alguma coisa, em alguma esfera de hoje. E é exatamente isso que ela faz. Ela une a ciência à prática, o laboratório ao mercado, o conhecimento e a transformação. São elos que vão se juntando. E a partir disso, eu consigo entrar no conceito em si, que a biotecnologia ela une a ciência e a tecnologia para criar soluções em saúde, agricultura, meio ambiente e na própria indústria. É o uso da vida para melhorar a vida, né? A gente costuma brincar que nada mais é do que isso. A gente traz novas soluções para melhorar o que a gente hoje já tem. Então, nós já possuímos, já estamos à frente de muitos outros. Nossa, essa geração, a gente tem muita informação. Isso geralmente traz aí a sociedade do cansaço, porque é muita coisa ao mesmo tempo. As informações entram na nossa cabeça, a gente não sabe o que filtra, a gente não sabe o que faz com elas. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito benéfico, porque antes a gente precisava de um próprio lugar para a gente conseguir pesquisar, a gente precisava ir buscar essa informação. Hoje essa informação vem para a gente gratuitamente, né? A gente tem ferramentas que o Google, né? A gente costuma brincar que é o pai dos burros, mas ele consegue trazer essa facilidade hoje em dia para a gente. A gente está no metrô, a gente está no trem, a gente está no trânsito, a gente consegue pesquisar sobre qualquer coisa. Inclusive, o Waze, ele é não sei se vocês conhecem, né, mas é um aplicativo de localização, de geolocalização, então ele nunca foi para lugar nenhum, mas ele sabe te fazer chegar exatamente onde você precisa. Então, a gente tem ferramentas hoje que facilita muito mais a vivência, a convivência e a vida em sociedade. E por que não trazer isso para a ciência? A ciência ela está presente em coisas que a gente nem imagina. Então, pode ser, ela traz desde os alimentos funcionais até as vacinas que a gente toma, até da garrafinha de água que a gente joga no lixo. Então, hoje já tem tecnologias que evitam mais ainda o desgaste do meio ambiente. Hoje, nós temos um mercado global de biotecnologia que até 2030 ele deve ultrapassar
de 3 trilhões de dólares. Isso significa que o futuro dos negócios está na mão de quem unir a ciência, a inovação e o propósito desses dois elos. Porque empreender na ciência é mais do que abrir uma empresa. É abrir uma empresa com o propósito de ajudar pessoas. Não só visar o número, não só visar o lucro, não só visar a porcentagem que você vai ter ali em cima, mas é a sabedoria e o discernimento de unir. Eu tenho essa facilidade que talvez o fulano não tenha, eu consigo trazer isso para o nosso meio, e dentro disso eu consigo ser o centro que ajuda muitas outras pessoas e que entra em qualquer outras esferas. Então, antes da gente abrir um CNPJ qualquer e pensar, quanto que esse CNPJ vai me dar por mês, a gente precisa pensar qual é o impacto desse CNPJ. Qual é o público desse CNPJ? O que as pessoas vão pensar ao consumir o que eu estou vendendo, o que eu estou prestando de serviço nesse CNPJ? Hoje, a gente tem muita facilidade, e qualquer pessoa abre o CNPJ rápido e fácil, mas a gente se pergunta por que empreender na ciência? Empreender na ciência realmente é muito mais do que a gente abrir apenas uma empresa. É resolver problemas reais, é curar doenças, é reduzir impactos ambientais. Eu não sei se tem alguém aqui do Paraná, queria prestar minha solidariedade. Sinto muitíssimo pelo que aconteceu, mas isso é um impacto ambiental, isso já vem acontecendo, isso não é novidade. Ai, meu Deus, as pessoas, realmente, meus pais mesmo, eles vêm de uma geração muito mais antiga do que a minha, óbvio, então eles se surpreendem, nossa, isso nunca aconteceu. Sim, já aconteceu. E pelo andar da carruagem, um termo muito informal aqui, vai continuar acontecendo e vai piorar cada vez mais, porque a gente perdeu a consciência do que o meio ambiente significa para a gente, o que ele traz para a gente. Ele pode trazer muitos benefícios, como ele traz, mas ele também pode ser uma arma, se não bem cuidado, se a gente Bom não dia, prestar Melissa. Licença. toda. Hoje lá eu acho que tá travado. E qual slide está aparecendo para vocês? Tá na tela principal ainda. Ai, sério? Sério. Eita. Deixa eu compartilhar de novo, então. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu compartilhar ela inteira para ver se melhora. Daí vocês me avisam, por favor. Tá passando aí? Deu certo, gente? Sim. Ai, que bom. Então, continuando. A gente pega o gancho, né, agora desses últimos exemplos que a gente tem sobre o tornado que infelizmente devastou a cidade do Rio Iguaçu e tal, e a gente traz para hoje. Em toda a consciência que a gente tem, todo o discernimento que hoje a gente tem, eu estou trazendo exemplos reais porque a gente funciona no impacto, né? A gente funciona naquilo que, putz, aconteceu aqui, então eu preciso tomar uma atitude. E ainda que a gente seja em milhões, bilhões de pessoas, tudo começa com a gente. A gente consegue fazer a diferença. E sendo a diferença, a gente consegue dar o exemplo para o próximo. Então, hoje a gente tem tecnologias de garrafinhas de água que são biodegradáveis. E, essa é uma forma de empreendedorismo. Quem pensou, quem teve a ideia ali, a princípio, que o plástico ele é completamente destrutivo para o meio ambiente, e se eu criar algo menos, que impacte menos ainda o ambiente? Beleza, vamos lá, vamos partir do princípio que tudo vem de uma ideia. Então, quem teve essa ideia conseguiu empreender, conseguiu gerar lucro para ele, conseguiu, mas ao mesmo tempo ele trouxe um resultado positivo para a gente. Muita gente ainda não conhece, muita gente não utiliza, tem falta muita educação, né? Hoje em dia, a gente precisa dessa reeducação ambiental,
mas ainda assim já existem soluções para diminuir esse impacto que a gente vem sofrendo. Eu trago exemplos práticos, não só na garrafinha, mas as vacinas de RNA, por exemplo, a carne que vem sendo cultivada em laboratório, bactérias que limpam o óleo do mar. Então, tem muita coisa que é criada para o mal, mas tem muita coisa que é criada para o bem também. Essas inovações, elas nasceram de mentes curiosas, que enxergaram oportunidade, onde os outros viam só pesquisa e pesquisa e desgaste e custos. A inovação, ela não está apenas no produto, mas no olhar científico, que transforma o conhecimento em impacto real. O que a gente traz hoje é muito as inovações acontecem, a evolução está aí, vem esse excesso de informação, né? A gente sempre fala, tem um livro muito interessante, eu não vou me recordar o autor, mas se chama literalmente A Sociedade do Cansaço, porque a gente não sabe filtrar todas as informações que a gente recebe, a gente não sabe filtrar o que é para mim, o que não é, o que eu vejo e não vai ser útil, o que eu consigo aplicar na prática. Então, o excesso de informação traz também um malefício para a gente, porque muitas vezes a gente não sabe para onde levar essa informação, o que fazer com essa informação toda que a gente tem. E isso acarreta os problemas reais, e hoje a gente vê os diagnósticos, e, pelo amor de Deus, eu não sou contra os diagnósticos e nem aos médicos, pelo contrário, mas a gente tem que olhar para dentro também, eu estou vendo muito, eu estou filtrando pouco, e isso está me gerando ansiedade. Não é um remédio que vai fazer com que isso diminua. Então, a gente precisa recalcular a rota. É importante a gente partir do princípio que, ok, inovações elas podem ser feitas tanto para o bem quanto para o mal. Mas qual caminho que eu escolho e qual caminho que eu não vou olhar para o produto, eu vou olhar para vidas, para pessoas, para o próximo. O que o próximo vai ter o que eu vou deixar de legado para o próximo. E essa ajuda, esse impacto que eu vou trazer, vai mudar não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Para a gente ter uma startup científica, existem passos. E eu falo que, como formada em direito, existe um processo muito doloroso, mas a gente sabe que o processo, ele uma hora acaba. A gente tem certeza. Ele nasce, mas ele acaba. A maior certeza da nossa vida é que um dia, pode demorar, pode passar anos, mas o processo ele vai acabar, em algum momento ele acaba. Então, a biotech da startup, ela nasce de uma união entre a pesquisa e a visão empreendedora. São elos. E quando o cientista entende que pode transformar, né, a sua tese em um negócio, existem algumas incubadoras que aceleram esse processo. Então, essas etapas vêm não basta ter só uma ideia boa, né, uma boa ideia, é preciso transformar essa ideia em algo viável, a gente precisa validar e que isso tenha um propósito real. Vamos passar agora, principalmente, e muito breve, né, eu gostaria de ser breve, nesse processo todo. Então, primeiro surge um problema. Para a gente ter uma ideia, a gente tem que ter um problema. Tudo começa com um problema verdadeiro, né? O empreendedor científico, ele não pensa só em inventar, mas em resolver algo que realmente afeta as pessoas, as empresas, o planeta. E é importante que a gente se pergunte: qual dor que a minha pesquisa quer aliviar? É a dor das pessoas que perderam tudo? É a dor de uma doença que até hoje não tem uma cura? É a dor de... qual a dor que eu quero curar? Qual a dor que eu estou buscando cura? Essa clareza é um ponto de partida em qualquer inovação bem-sucedida. A gente precisa se perguntar, qual é o meu papel ali? Eu vou ser só mais uma ou eu vou ser aquela empresa, aquela tecnologia?
A segunda parte é a pesquisa e o protótipo, né? Aqui é onde a ciência entra em ação, em peso, em movimento. É o momento de transformar o conhecimento em uma primeira solução concreta. Pode ser por um experimento, por uma amostra, pode ser um teste de conceito, a famosa prototipagem, que essa etapa ela vai exigir mais curiosidade, é um método e a coragem de experimentar, de testar coisas novas. É o pontapé inicial para errar. É a oportunidade que a gente tem de tentar, errar, reiniciar, começar de novo, fazer novamente. Deu errado, joga fora, começa novo, vai de novo. É quando a teoria começa a ganhar forma. É quando a nossa curiosidade, ela não é só mais nossa, mas de quem a gente compartilhou também. Fulano, eu pensei em fazer isso. Ai, será que vai dar certo? Vamos tentar. Vamos lá, vamos fazer. Não existiriam produtos hoje, não existiriam serviços hoje, se não tivesse alguém curioso, alguém insistente, alguém teimoso, alguém que olhasse para aquilo e falasse: meu Deus, daqui pode sair, pode nascer alguma coisa. Aqui, eu estou plantando a sementinha, mas eu preciso cuidar dessa sementinha. O cuidado dessa sementinha vai trazer a gente para o sexto passo. Mas vamos para o terceiro por enquanto. Vem a validação. Então, depois da gente criar, é a hora da gente testar. A validação é o momento da gente descobrir se a solução realmente vai funcionar, se ela realmente funciona fora do laboratório, se ela funciona não só para mim ou para o meio em que eu estou inserido, mas para outras pessoas também. É conversar com o usuário, é coletar feedback, é a parte de entender se o mercado aceitaria e como ele receberia essa inovação. É um processo de escuta e de adaptação constante, né? É desgastante, mas é necessário. Não adianta a gente inserir algo no mercado ou a gente achar que está arrasando em uma inovação científica se não for útil, se ela não for benéfica, se ela não ter significado para estar ali. Então, é um processo de escuta. Eu sei que é difícil a gente escutar alguém, mas é um processo de escuta e de adaptação constante também, onde o cientista, né, o curioso, o teimoso, aprende a pensar como empreendedor e aprende a pensar como pessoa, a sentir, a estar abertos a novas opiniões, a novas culturas, a novas diversidades que virão. Porque vem. Depois que a ideia é validada, né, e testada, a gente vem para o passo de modelo de negócio. A ideia ela foi validada e vem a pergunta: como isso se sustenta ou como vai se sustentar? O modelo de negócio ele define como uma inovação gera valor e receita. Então, ainda que seja importante a gente ter um propósito para aquilo ser criado, para aquilo ser inserido no mercado, a gente também não tem que ser hipócrita ao ponto de pensar que uma empresa não visa lucro, não visa valores. Então, o modelo de negócio vai trazer e definir essa inovação, como vai gerar valor, como vai gerar receita, como vai pagar o investimento que eu vou fazer. E essa é a transição do projeto científico para o empreendedorismo geral e real. Porque é aqui que você vai se perguntar qual é meu público, qual é a idade, quem vai pagar, quanto custa para produzir, como que eu vou inserir isso no mercado, qual o tamanho do meu comércio, qual o tamanho do local fixo em que eu preciso para gerar e para produzir tudo isso que eu estou pensando. Então, o conhecimento ele começa a se tornar um impacto econômico e social, porque aí não depende só agora de você, da sua bolha, do seu conhecimento, do seu dinheiro, do seu investimento. Vai depender de outras pessoas. Então, vai depender. Alguém vai prestar serviço para mim? Alguém vai aceitar prestar serviço para mim? Eu vou ter uma mão de obra? Eu vou precisar correr atrás dessa mão de obra? Eu preciso de pessoas qualificadas? Eu posso desenvolver pessoas aqui dentro? Como que você vai fazer esse modelo funcionar? E a captação de recurso, creio que seja o mais difícil, é o passo mais difícil que a gente tem.
depois do modelo de negócio pronto, você vai precisar de investimento. E existem várias formas. Editais públicos, programas de inovação, tem hoje já o Sebrae, por exemplo, parcerias com a universidade, investidores anjo. Como que você vai investir no seu negócio? O segredo é apresentar uma pesquisa de forma clara e transparente. Transparente para você e para outra pessoa. Porque é basicamente um contrato. Um contrato de compra e venda. É um contrato onde você precisa da boa fé da outra parte e principalmente da sua. Você está fazendo contratos. Contrato a gente faz todos os dias. E tem alguns que a gente tenta passar o outro para trás. Ah, eu fui no mercado e comprei pão. Eu dei R$ 10, a menina tinha que me voltar 5 de troco, ela me voltou 6. Ah, o mercado é rico. Eu não vou devolver R$ 1, não vai fazer diferença. Então, se coloca no lugar da atendente do mercado que está ali, oferecendo os produtos, e inverte o papel. Como se você fosse a moça do caixa e o cliente pensasse exatamente a mesma coisa na sua empresa. Como que seria isso? Imagina que aquele mercado, por exemplo, está começando, está engatinhando, assim como a sua empresa começou agora. E como que você receberia isso? Então, para a gente conseguir, é uma via de mão dupla, a gente precisa começar a mudar conceitos que foram enfiados e embasados na nossa mente há muito tempo, né? Porque a gente é o que a gente vive. Então, geralmente a gente está em um meio que traz bagagens muito anteriores para a gente e a gente acaba como um cavalo, né? A gente olha para frente e só vai pegando aquela cultura que é imposta e só vai caminhando e seguindo como se a gente não pudesse criar uma nova. E é aqui que a gente tem esse brilho de mudar as coisas. É sair da caixinha, sair da caixinha que a gente foi formado para o mundo real e trazer novas ideias, trazer novas coisas, trazer novos comportamentos, né? E isso também vai impactar não só vidas, como a gente falou e é o que a gente vem passando, no meio ambiente. O aquecimento global está cada vez pior. A gente vê as geleiras aí, como está a situação de 5 anos para cá, e a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa tomar uma atitude drástica. E, mas eu vou fazer e uma pessoa não vai mudar o mundo. Você não sabe se você não fazer. Aliás, se uma pessoa não começar a mudança, nunca vai mudar, gente. Nunca vai mudar, porque é muito fácil a gente desenvolver uma pessoa do zero. Qualquer forma que a gente colocar naquela pessoa, ela vai se adequar ali. Se uma maçã tiver pequenininha, a gente enfia um cilindro nela em formato esférico de coração, ela vai vir no formato que a gente colocou. Porque é tudo um desenvolvimento, é tudo um processo para chegar até ali. Então, a gente precisa sair desses processos, não deixar de ver, não deixar de conhecer, mas a gente precisa ter uma opinião própria, a gente precisa se guardar nessa parte de eu tô ali, tô escutando, né? Mas ali não me cabe. Não é ali que não é o que eu acredito, não me pertence ali. Então, tenha noção e tenha consciência de pertencimento, tenha consciência de identidade, né? Então, para a gente conseguir mudar as coisas, a gente precisa transformar e se autoconhecer. O autoconhecimento ele é muito importante, porque é do autoconhecimento que vem o que eu sou, o que eu do que eu me alimento, né? Não propriamente o alimento em si, mas para ficar mais factível, se você vai almoçar um miojo, você não se alimentou, você comeu, você matou sua fome. A gente sabe que não é saudável, então você o alimento é um arroz, é um feijão, é uma salada. Então, se você muda isso, eu vou comer um pastel. Você não se alimentou, você comeu, você matou ali sua fome, mas aquilo não é alimento. Então, a gente precisa ter noção do que a gente se alimenta. Não traga isso realmente para o pastel, para o miojo. Amplia mais esse pensamento de o que eu assisto,
o que de informação entra na minha cabeça? O que eu leio? Onde eu perco 2 horas do meu dia no celular? Qual é o conteúdo que eu acesso no Instagram? Quais são os tipos de vídeo que eu assisto no YouTube? Sabe? Então, é uma mudança que precisa começar de dentro para fora. E a gente precisa ter consciência que não somos só mais um no mundo. Nós estamos aqui, nós pertencemos aqui, então a gente consegue sim fazer mudança. A gente precisa mudar esse pensamento de quantidade que faz diferença. Só que a quantidade, ela realmente, eu concordo, ela faz diferença, mas tudo começa com uma pessoa. Tudo começa com uma curiosidade, com uma teimosia, com alguém sendo diferente. Porque ali você gera um exemplo. Você não só está comprando o que está te vendendo. Você está analisando ali a proposta da venda, mas nem sempre você vai comprar aquilo que estão empurrando, fazendo com que você coma, fazendo com que você se alimente goela abaixo, sabe? E fugir um pouquinho aqui do processo, porque eu sinto isso muito forte dentro de mim, de não que eu seja perfeita, não que a Melissa tem 23 anos, a Melissa é muito jovem ainda, mas eu acho que tudo começa com a consciência. Então, quando a gente se conscientiza do que eu sou, o que eu quero, e mais, o que eu quero para a próxima geração, é cuidado, é responsabilidade. E depois dessa captação, né, de recursos, a gente tem a escala e o impacto, que acaba gerando a parte do investimento. Chega um momento de crescer, fazer com que a sua solução alcance mais pessoas, gere realmente empregos, vem a parte social, né? Gera empregos, renda, transformação. É a etapa que você escala o negócio. É a etapa sem perder o propósito, sem perder o impacto real daquilo. O verdadeiro sucesso do empreendedor científico é ver a sua ideia saindo do laboratório e mudando o mundo de forma ética, sustentável e inovadora. O Brasil, ele tem uma das maiores biodiversidades do planeta. E isso é uma mina de ouro para a biotecnologia. Porque as universidades, os centros de pesquisa, as startups estão cada vez mais conectadas. Então, mais ainda, vai surgindo espaços enormes para a gente conseguir inovar. A gente pode dividir em 4 áreas. Saúde, né, que são as vacinas, as terapias genéticas, a agricultura, semente, bioinsumos, a sustentabilidade, né, que é o bioplástico, o biocombustível, os cosméticos e os alimentos, então probióticos, bioativos, essas áreas estão crescendo muito no Brasil e no mundo, né? E o empreendedor que entendeu o impacto da biotecnologia nessas frentes pode criar negócios sustentáveis, escaláveis e com um propósito gigantesco. E não só um lucro absurdo, mas deixando um exemplo, deixando um marco histórico para a próxima geração ou para quem já está hoje no mercado e não faz dessa forma. Muitos acreditam, né, que empreender em ciência é caro, mas tem muito incentivo. A gente só precisa correr atrás. A gente tem que usar ao nosso favor todas essas informações que a gente tem hoje. Os editais públicos, os programas de inovação, a capital semente, parceria com a universidade e até alguns fundos de impacto, né, que investe nessas startups científicas. O cientista empreendedor é aquele que não se contenta em entender o mundo. Entender o mundo é fácil, a gente pesquisa, a gente pergunta pro vizinho, a gente vai num barzinho ali na esquina, a gente escuta e replica o que é escutado, então é fácil. A gente não pode se contentar em entender o mundo, a gente tem que se contentar quando a gente conseguir transformar o mundo. E o primeiro passo é acreditar que a sua ideia ela tem valor fora do laboratório, ou a sua ideia ela tem valor fora do que você está pensando, fora da sua mente, fora da sua bolha. Porque o primeiro passo é a gente acreditar na gente, a gente acreditar
no que a gente quer gerar, no que a gente quer trazer, no que de novo a gente vai oferecer para esse mundão aqui que a gente tem. E a gente sabe que nem tudo são flores. Empreender em biotecnologia exige paciência, resiliência, visão de longo prazo, mas cada obstáculo é uma etapa, né? É uma etapa e é uma grande construção, é tijolinho por tijolinho. A gente não consegue construir uma casa do dia para a noite, do mesmo jeito que a gente não consegue consolidar uma empresa do dia para a noite, é impossível fazer isso. E empreender também é ciência, né? E cada um de nós tem o poder nas mãos de transformar o conhecimento em legado. Que essa palestra, né, por mais breve que tenha sido, ela desperte em você a vontade de criar, de inovar, de impactar vidas. Não se contente. Desculpa, gente, a rinite é um negócio muito complicado. Mas que eu não seja aqui só mais uma falando sobre empreendedorismo, tecnologia, sobre vida, mas que você possa olhar para dentro. E muitas das vezes a gente é invalidado, né? A gente acaba sendo invalidado dentro da nossa própria casa, na bolha que a gente está, no meio que a gente vive. E não deixa isso abalar, não. Não é pela idade, nem pela maturidade, né? Mas a gente aprende muitas coisas através de leituras, através de palestras, através de editais, a gente aprende muito e a gente pode aprender muito. Isso nos é dado gratuitamente, assim como a vida foi dada gratuitamente para gente. Então, a gente precisa hoje de mais dureza em chegar nos lugares, em se empoderar daquilo que a gente acha ou tem certeza que é para gente. Não deixa que outras pessoas ditem o que vocês vão viver, o que vocês vão fazer, o que vocês vão criar. Se pergunta o que isso vai trazer para o mundo, o que isso vai impactar na vida da minha filha, da minha mãe, da minha esposa, da minha irmã. Traga pessoas próximas que facilitam o caminho. E ainda que essas pessoas próximas talvez não concorde, talvez te anule, aí é o momento de dar uma afastada. Fica você com a sua consciência, você com o seu propósito, e vai brilhar. Pesquisa, a gente sabe que é caro, é um ramo caro, mas se você acha que você pode fazer a diferença, não desista no primeiro obstáculo. Não desista na primeira porta que se fechar, porque às vezes aquela porta que se fechou é uma oportunidade muito maior que está vindo e aquilo não era para você. Pense, não quero falar sobre religião, nada disso, mas não sei qual a religião de todas as pessoas, então não quero trazer esse lado espiritual, mas quero trazer para vocês realmente aquilo que em qualquer religião é pregado, que tudo começa no coração, tudo é dentro da gente, tudo é consciência, tudo é amor. Quando a gente pede por coragem, a gente não tem que pedir por coragem, a gente tem que pedir por amor, porque o amor é o maior ato de coragem que a gente tem. Então, traga o empreendedorismo para o coração também e faça com que o seu coração pulse pelo mundo de forma que consiga mudar as próximas gerações ou a geração atual que a gente está mesmo. Por mais que seja difícil, tudo começa com a gente, tudo começa de dentro, tudo começa com alguém que não aceitou o padrão que foi imposto. Então, eu me despeço e espero que, de alguma forma, essa palestra tenha despertado em vocês em algum meio ali, em alguma vertente, algum caminho de, nossa, me anulei nisso, meu Deus, eu escutei demais isso e nem é o que eu acredito, eu só fui engolindo porque era o que estavam me dando ali para comer. Então, pensem, se posicionem e não aceite menos do que a vida tem para vocês, do que vocês acham que merecem. E esse achismo, a gente primeiro tem que se conhecer. Se conheçam para saber do que vocês são dignos e do que vocês gostam e do que vocês querem e qual o propósito que vocês têm nesse mundão afora. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de todos, gente. Deixa eu ver agora, porque eu compartilhei acho que tudo, né? Gi, tá travando bastante.
A internet tá muito ruim. Tá me ouvindo nada? Tá parecendo que você tá falando dentro de uma caixa. Você tá me ouvindo? Sim. Alguém mais tem alguma pergunta, algo para contribuir? Só levantar a mão, mandar no chat. Sim, estamos abertos a dúvidas, a ouvir. O que vocês acharam? O que falta para vocês terem essa consciência dentro de vocês? Que às vezes falta um empurrãozinho, né, do amigo. Às vezes falta esse olhar de fulano, você não é isso, pelo amor de Deus, quem colocou isso na sua cabeça? Você tem ideias brilhantes, você tem uma mente curiosíssima, uma mente que pode trazer milhares de inovação para cá. E por que está se anulando? Por que está se colocando para depois? Por que não está investindo nisso? Às vezes a gente sabe, não é fácil, dinheiro não é fácil, dinheiro não dá em árvore, mas a gente pode ir plantando sementinhas, né? A gente consegue ir plantando sementinha na cabeça das pessoas. A gente consegue. E às vezes vai que surge aí um investidor anjo naquilo que a gente acredita que tem futuro e tem qualidade ali para ser. Tem potencial para ser enorme, para mudar gerações, para inovar esse mercado que a gente tem. O professor costumava dizer, né, que o empreendedor ele nasce pela oportunidade ou pela dificuldade, né? Sim. Então, hoje a gente tem que tentar ter um olhar mais assim, de tentar ver essa oportunidade e conseguir transformar ela em algo. Sim, não adianta a gente achar que vai ser um caminho inteiro bonito, fácil, simples, não é, gente. E o empreendedor ele lida muito com pessoas. E tem muita gente que fala hoje em dia que é muito mais fácil lidar com bicho, mas não é. Às vezes o propósito da pessoa não é lidar com bicho. Eu acho lindo o trabalho de um veterinário, mas eu não serviria para ser uma veterinária. Eu gosto de resolver problemas das pessoas, eu gosto de trazer esses problemas para mim. Eu gosto de ajudar de alguma forma, de servir de alguma forma. Então, às vezes dá vontade de desistir, dá. Às vezes você acorda e fala: Meu Deus do céu, onde eu amarrei meu burro? Aonde? Pelo amor de Deus. Mas em contrapartida, você recebe uma mensagem que seu coração fica: Meu Deus, eu ajudei, eu consegui trazer aquela pessoa de volta para cá, eu consegui solucionar um problema que ela não tinha pensado, eu apresentei uma solução nova, eu apresentei um conselho novo. Então, dificuldade a gente vai ter em qualquer ramo que a gente for. A gente só não pode desistir no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, porque as dificuldades vão vir. Elas aparecem, principalmente para o empreendedor hoje, o mercado está muito difícil, está imposto. Falo com empoderamento, porque eu venho de um CNPJ de rastreamento veicular, não sei se vocês conhecem o sistema da Umililink. Eu vendia, né, produtos seminovos, instalava tudo, mas é muito difícil, porque eu era acordada 1h30 da manhã. Melissa, você bloqueou meu caminhão. Não, cara, eu não bloqueei, eu tava dormindo. Meu caminhão para de funcionar. Tá, o senhor já olhou se tem combustível? Eita, me perdoa, pelo amor de Deus, acabou o diesel, eu não sabia, meu Deus, me desculpa, achei que a boia estava certa, ela está errada, tá com problema. Então, é resolver problemas a mais daquilo que você pediu, a mais daquilo que você está consciente que você vai resolver. Você vai resolver muitos problemas que você não tem nem nada a ver com isso. E é aceitar, é estar ali por gostar, é estar ali para servir, e não só para ver a conta aumentando, a conta crescendo. Qual a dor que eu vou curar? É essa pergunta que a gente tem que usar para vários temas da nossa vida. Qual é a dor que eu vou curar?
qual é a dor que eu vou amenizar, qual o público que eu quero atingir, sabe? O pontapé inicial é a gente entender que a gente está lidando com pessoas e que pessoas pensam diferente, pessoas geralmente têm personalidades, né, diferentes, e isso traz problemas, só que traz problemas se a gente não tem essa visão de isso é um problema, isso eu consigo resolver aos poucos. É um processo, né? É um processo de tudo aquilo que a gente começa a tratar, demanda tempo. Então, nós também temos falhas, temos erros, temos. Às vezes as pessoas de fora olham e falam: Meu Deus do céu, que pessoa difícil de lidar. E depende muito do impacto que ela trazer para nós, né? Isso, como ela vai trazer essa informação para a gente. Então, se ela chegar xingando, falando, meu Deus, eu preciso que você mude, a gente não vai receber de uma forma boa. Então, é saber se comunicar. O diálogo é a base de tudo, então a gente precisa saber se posicionar, mas se posicionar com respeito, né? Até e com limite. Porque a gente precisa entender sobre o meu direito aqui acaba quando o do outro começa. Então eu vou até aqui, daqui para frente a consciência dele, como ele se identifica, é a cabeça dele. Mas não dá para desistir, gente. E se tem isso queimando no coração de vocês, vai atrás, pesquisa, estuda. Ai, não é o momento, Melissa, não tenho condições de investir. Se for o momento, vai surgir um investidor do nada. Vocês vão ver, sabe? Se for esse o propósito, se for para curar a dor do outro, se for algo que traga inovação, traga tecnologia, se for esse o seu caminho, vai brilhar, vai acontecer e vocês não vão entender nada. Vocês vão ficar, meu Deus, como estava numa fase tão difícil, não parecia que não era agora, mas as coisas se ligam, as coisas se conectam. O universo ele traz pra gente o que é pra gente. E a gente só não pode ficar impedindo com que ele traga, né? Mas eu agradeço, gente, pela atenção. Eu vou desligar a câmera aqui para eu dar uma coçada no nariz, porque a rinite é realmente difícil. E a gente não sabe, né, o que espera do clima. Então, a gente não sabe se vai chover, se vai fazer sol, o que acontece. E é por isso que acaba trazendo esses problemas respiratórios. Mas eu estou aberta, estarei aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, podem me chamar. E fico aguardando a próxima palestra, que eu estou bem curiosa também. Tá bom. Melissa, obrigado pela disponibilidade, tá bom? Em Eu que nome da agradeço. Infodaut, a gente faz o convite novamente para outros eventos também, né? Que você possa participar. Foi uma boa palestra, realmente brilhante, parabéns. E é isso, se ninguém tiver mais nada a contribuir, a gente pode encerrar. Alguém ainda tem algo para falar? Acho que podemos encerrar, então, Gi. Qualquer Sim, coisa, as sim. meninas mandam no grupo. Tá bom. Obrigada, tá? Bom dia a todos. Bom dia, gente. Muito obrigada, viu?
na fase adulta quando tá trabalhando, não tem pra terceira idade. O que seria um material adaptado pra terceira idade? Pô, todos os livros que eu já fiz até hoje, que eu estudar, ficaram muito nas letrinhas do livro, por exemplo. Só que um livro com uma letra, entendeu? Um assuntos que sejam tipo, sobre viagem, sobre família, entendeu? Até questões óbvias do dia a dia e tudo mais, questões que sejam do interesse deles, né? Três vagõezinhos pra Guayaquil. Ou então, que nem quando é livro para adulto que está trabalhando e tudo mais, aí tem muita gente também de trabalho para eles. Entendeu? Tem que ser coisa do dia a dia. E não tem um material voltado para isso, então é um pouco Aí você não fala mesmo, né? Você viu até o Enzo. O Enzo tem uma cidade que não tem de ter uma forma de adaptada para ela. legal. É um absurdo. A gente não faz discussão também, porque até pouco tempo atrás, também ser uma pessoa aposentada e não ter qualidade de vida para estudar, entendeu? Não, até hoje, né? Assim, é um bem famoso. Se for em comunidade, assim, já tem muita gente ali já. A gente está com 50 anos, porque a pessoa que não tem qualidade de vida, não tem como. Estudando que antes do nosso trabalho, fazendo coisa no celular. Pô, você tem o dia inteiro baixo do chão ali, a gente trabalha também. Cara, isso aí envelhece também. Se não estudar, o resto vai ter que uma cara de estar com tudo como bom. Sim, também sério, tudo canto. Isso ali, atropelamento. A gente é muito privilegiado, na verdade é. Eu já não acredito. Por essas outras coisas que eu tô assim, cara, trabalhar para receber 3.700, para ficar como você falou, de escravidão, que é isso, 3.700 é muito pouco, parceiro. Só que depois você pensa assim, 6 horas por dia, você ganha 3.700. Hoje em dia. Não, pode falar outra. E eu fico pensando, talvez, começar a ter esse dia né? As pessoas que estão na escola também, querendo ou não, ganham na qualidade, né? Sim, tudo de graça. Então já é mais. Aí eu vou Positivo, né? querer estar agora, dizem que lá é melhor. Né? Então, a jogadora paga R$100 a mais só, olha, é demais. Só que aqui a cobrança é bem menor, né? Tá, não sei não. Eu tenho me incomodado aqui, porque, tipo assim, professora gosta de inglês, tem que dar aula de matemática e ciência. Teoricamente é inglês, só que as crianças não entendem inglês. Isso me incomoda muito bem. Eu não entendo nada, eu tô sem terapeuta, eu tô entendendo, brother. Por exemplo, a Miguel explica em inglês tudo, queria que as crianças perdem interesse. Aí ela explica travada aqui rapidinho em português. Vocês entenderam, gente? O que eu falei aqui? Então vocês entenderam qual coisa, cara? Ela volta para o inglês, porque essa preocupação da pessoa está Como é que eu inicial? Eu explico o que eu aluno. Aí eu falo inglês, o que eu faço? Carinha. E eles já esperam você falar em português, eles sabem. Essa pessoa faz a fala, gente, eu ensino, não sabe. Tá bom? Aí eu volto a falar inglês, mano. E aí eles querem entender. Eu vou indo de mês em mês, eu falo em português. Só que eu fico pensando, cara, como é que eu vou fazer como é que eu revejo para falar em inglês com eles? E aí, assim, você poder você não pode, mas vai acabar fazendo. Então, antes de uma pessoa mal intencionada aí, conversa, como tem de fato também. As crianças sabem que eu assisti em português. E as pessoas falam muito. Na sexta-feira, aí. A coisa tem que ter outra coisa. Então, eu tenho que ficar no celular o tempo inteiro. Sempre eu no celular tirando foto dele. Entendeu? Porque a minha tinha pedido para registrar você, porque eles estavam fazendo uma atividade com uma canal. Então eu tinha tirado foto de um de outro, tava mandando para ela de foto, eu tava no celular por isso. Aí quando eu tô andando aqui fora, no intervalo e tal, mas deu um tal. Nossa, aí sozinho. Aí, me justifica no celular o tempo inteiro. Porque DVD, as pessoas não são fáceis de ter na hora, no telefone da aula. Mas é porque pra olha,
Vários funcionários como telefone, porque, por exemplo, a Miss Joy prepara as coisas, aí ela manda mensagem pra mim. Vai lá, você acaba. Entendeu? Aí eu entro lá no telefone, eu entro para ver os centros, para ver qual é a atividade de cada centro, entendeu? Eu tá tudo no celular. Nossa, muito bom você pedir de jogador. Eu falo com o aluno que tem que falar, né? Também não sei como seguir. O Pedrinho, você tem telefone ou não? Aí, Vem aí, liga pra ele, fala. Vamos ver se tem telefone que ele presta como que ele quer. Dá? Quando traz um seguinte, tá funcionalmente. Cara, que legal que o menino também joga, né, cara? Muito difícil ver isso. eu mostrei essa aí semana passada porque a Natane não estava querendo deixar eles jogarem juntos. Eles ficaram indignados. Bacana, então, assim. A Natane, ela é ministra do Reforço. Então tá, é uma de óculos, novinha. Já tem uns 23, 24 anos. Nossa, vale, bom. Mas que é assim, Muito legal. provavelmente aconteceu alguma coisa. Eles devem ter acontecido alguma coisa em uma caminha, alguma coisa assim. Não sei se foi isso. Aí eu sei que ela ficou no intervalo inteiro, prendendo a bola e eles reclamando. Ana Luísa correndo sem sapato. A gente cansa de falar pra ela colocar sapato antes de ir pra fora. Ela é muito desobediente. Muito, muito, muito. Muito. Nossa, é um sacrifício fazer ela ser criativa de quadro, é um sacrifício manter ela quieta, é um sacrifício. Qualquer coisa que você pede pra fazer, ela não quer fazer. Ela é demais, demais. E ela, assim, desrespeitosa, sabe, debochada. Tem um dia que a mulher estava sentada no canto da atividade, ela estava cantando. Sonha, ela. Aquele mulher ia falar. Assim, Você machucou, bonitão? sabe? Eu tô me perguntando se eu quero ficar como regente, sabe? Eu fui pra na época da formação. Se eu tivesse criança no ensino médio, no ano, eu poderia ter. Eu trabalhei de aula nessa ilha forte, a Natália e a Vanessa dão aula, eles são um pouquinho mais velhos. Nossa, muito coisas também. Muito, tem umas meninas que são se passar o voto social. Pra você. Mas eu gosto mais dessa idade. É que o aluno não quer fazer. Idade, isso aí você tem que ser muito novinho. Você não sabe muito bem o que é da vida. Mas já para um aluno de 6 anos, no momento que você pede para ele copiar, eu vou fazer mais 3 vezes, ele não copiar agora, porque ele realmente não vai copiar. Então eu não vou ficar enchendo meu saco nem dele. Tá, e aí, enfim, eles também, ou eles ouvem ou não te ouvem. Só que eu acho muito difícil um aluno de 16 anos ser respeitoso na sala, e pegar uma menina cantando, ele foi um menino que você parar. Sabe, é bem difícil de você, bem difícil. Nosso aluno realmente é muito noção. Gente faz em escola pública, tudo bem que é uma outra realidade, né? Eles também não respeitam, não respeitam. Aí fui lá, eu dei aula antes de Cardoso, primeiro ano, que eu era ensino médio, terceiro ano. Quando ele falava, parava, já telefone, já telefone. Então, assim, olha que você acabou com a fama de ser olhar isso, absurdo, de ruim, tranquilo. Isso aqui que eu vou dar aula agora, nossa, eles são demônios. É. Demais. Só já olhando eles ali, dá até um Deus que me perdoe, mas dá até uma sensação de ranço. Essa menina que você falou agora, até falando que você falou assim pra gente. Se fala com ela na sala, ela me falou com um minuto, quando chama a atenção dela, ela se responde de volta, ela bate em frente. Isso aqui era minha turma de agora. Ele é bagunceiro, ele é atentado, mas ele não é desafiador. Parece um pouquinho. Vou dar ele. Tanto fala ele e eu. Escuta. Ele é muito educado. Fala, Miguel! Ele é muito educado. Muito, muito. Ela tá fazendo aula, não sei se ela na parede, tá vendo? Quando ela é minha, a outra, e ela, tipo, ela se faz de surda. Se for a porta dela, dela tá assim, minha, e ela continua conversando com os outros, te ignora. Ela não olha pra você. Quando ela não é do interesse dela, você chama ela, ignora, sim, sério. Pode falar 1000 vezes, ela não escuta. Ela levanta e vai para a mesa de outra pessoa, no meio da aula. Porque se ela explicando, ela levanta e fica de papo outro. Ele fala, Mia, senta. Mia, sit down, let's go, Mia. Aí ela continua com essa foto, como se fosse diferente. Ela vai de pegar pelo cabelo assim, só. Senta. Mas não tá coordenação na hora.
Então, no outro dia eu conversei com a Priscila, foi sobre isso. Como a gente sabe que pode ser levado para coordenação ou não? Porque aí ela explicou, tá vendo aquela que tá vindo lá, ó, de calça, você mexendo no celular? Ela tá na tela. Já tive uma leve dúvida com ela. Eu nunca vi porque ela. Ah, nova aqui? Ela andou me dando umas patadas quando eu assim, mas eu nem sei. Por que? Passa por isso? Ela, acho que não sei se é porque ela é mais experiente, está aqui já há 1 ano e pouco, 2 anos, sei lá. Sei, ela é meio debochada, sabe? Meio ignorante. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu passo por ela, eu só cumprimento. E eu errei também, sabe? Quando ela errou assim. Eu fiquei muito tempo sem trabalhar, porque eu trabalhava em casa com ela particular só. Então, eu já aprendi a lidar com humanos, sabe? Então, eu comecei a trabalhar aqui, eu estava na turma dela com outra professora. Só que eu achava que bem assim. Ela, principalmente, a outra não estava, não, mas ela bem simpática comigo, sabe? E eu banco na minha posição assim, né? Que a gente não gosta de novato, normal, ela tá incomodada, eu vou bancar, vou ficar na minha. Só que aí foi piorando. Né? Por exemplo, teve uma vez, um exemplo pequeno, teve uma vez que ela pediu para eu destacar aquelas folhas que destaca dos livros desse ano. Sim. Só que, tipo assim, eu perguntei pra ela, tem alguma dica para eu destacar isso aqui? Porque eu acho que eu vou acabar rasgando. Ela foi destacando. Quando eu fui destacar, ela foi rasgando as folhas. Então, se ela fazer aqui, rasguei essas folhas aqui. Aí ela já vai olha essa secretaria tira sério, porque não dá folha rasgada para os alunos. Aí tá bom. Aí eu tinha rasgado 3 folhas. Aí eu pensei assim, vou tirar 4 xerox, porque se rasgar mais alguma, tem outra aí, né? Cheguei na sala, dei com as 4 xerox, ela pegou assim, ela tava sentada olhando. Seu bando você tirar 3. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu vou tirar isso, não posso precisar só. A gente já destacou todos os livros, não vai precisar mais. Falei, ela pode já te destacar todos, não vai precisar mais. And what difference does it make? What difference does it make in your life? Aí ela foi assim, ela foi assim. Ela faz muito isso, sabe? Aí levantou a câmera, virando o olho pra mim, cheio de perto. Aí teve outra situação que eu não gostei também, que foi. Tinham muitas músicas na sala. Eu, ela, a Vanessa, uma mediadora. Eu não sei se os alunos estão aproveitando disso. Então, por exemplo, pai, com você. Eu posso fazer tal coisa? Aí fala que não e ele no outro tá falando. Eles só fazem assim. Você passa no banheiro? Ah, não, porque fulano tá lá, ele vai na outra. Miss, posso ir no banheiro? Às vezes não vê que um tá fora, e deixa. Sim, por isso lá na sala, tá aqui de agora não, mas começar do eu fiz uma regra, que só o Luciano Matheus que ela registrar podia falar isso, podia não. É falar mentira, qual foi o fala, o Luciano Matheus. Não, fala o Luciano Matheus. Mas foi esse problema que a gente sempre fala. Por quê? Isso aí eu acho que é algo que tem que ser. A partir de agora, só que eles forem ter medo, vou falar pra ele falar com você, porque era tudo assim. Então, tá ali, posso ir no banheiro? Não, tô vendo, Léo, posso ir no banheiro? Ó, pode. Aí. Tipo assim, se você for combinar, então eu acho que tem que ser falado. Agora, o que aconteceu na sala? A regente ficou lá na frente e falou assim: gente, a partir de agora, pra pedir pra ir no banheiro, apenas. Lá na frente já tinha um vídeo comigo. Pra pedir pra banheiro estar com ela. Aí eu fui sentada assim, meio sem graça. Ela falou com ela ou comigo. Ela não ela ficou ou com ela ou comigo. Ou seja, eu não falo com isso. Eu tava no centro, ela falou pra mim, assim, e você pode pedir pra você por quê? Só que eles não publicaram isso. Tipo, Lúcia, olha, tá saindo um aluno mais de uma vez. Eu tava aqui fazendo uma semana, eu nem sabia que quantos alunos faziam isso. Eu acho que eu tô falando, olha, tá acontecendo de sair mais de um aluno de uma vez. Vamos combinar de só pedir pra fulano, a gente vai avisar isso pra ele. Mas não é por nada com você não, é por causa das crianças. Ela falou assim, a partir de agora tá com a está comigo. Aí eu falei, o aluno falou, ela, Dani, e aí eu achei que a gente não fez, sabe? Porque ela foi combinada, porque ela falava comigo. Aí, o que aconteceu? Eu fui, falei com ela, o que aconteceu? Nossa, aconteceu. Aí, eu falei, meu erro, que eu falei com ele, foi que eu fiquei com essas questões só, eu não trabalhei com essa questão. Eu estava trabalhando com
não, eu tô me tratando muito bem. No conforto de falar, poxa, eu tô passando uma situação chata, eu acho que aí ela ficou uma situação chata. Aí eu falei, cara, eu tenho que ser muito dela. Aí eu preciso saber exatamente o que é pra te dizer pra onde você vai. Eu fui mais de novo. Eu tô falando, não estava acostumada a lidar com gente, que eu tinha mesmo, que pateta. Falei, não, não tá tá fazendo isso. Minha fulana tirou minha autoridade na sala, falou que eu não posso interagir antes que você, eu acho que tinha sido conversado comigo antes. Falei, descasquei. No dia seguinte, eu descobri que elas duas são melhores amigas. Aí ela foi e me aconselhou não levar pra ninguém. Não leva isso pra ninguém, não leva pra secretaria, eu acho que você deveria tratar direto com ela, que não sei o quê. Ela me falou isso pelo WhatsApp. Aí no dia seguinte eu vi as duas na sala de aula, eu entrei pra pegar minha mochila e elas estavam falando. A porta estava aberta, então a gente virou, entrou. Eu entrei e elas estavam falando assim, já nem não. A pessoa já chega, já quer se atropelar, não sei se tem um negócio assim. Aí quando elas eram amigas, aí eu falei, quer saber? Eu armário, peguei minhas coisas, botei tudo na mochila, já estava no final de escrever. Eu falei, mas pra mim não. Aí eu expliquei que eu estava eu registrei de falar com outra professora, eu acho que eu devia falar diretamente com você, mas eu não quis ficar fazendo tipo, eu acabei de dar com outra professora, exatamente. Elas são amigas e tal, aí eu perguntando você estaria, se eu estaria mais interessante em colocar essa outra turma. Foi que ela me colocou para me zoar no chat, eu tô adorando. Assim, eu tive essa coisa. Então, não, muito tranquilo. Bom, vou lá. Tá. Boa aula. Tá bem? Carregador? O quê? Do iPhone? Acho que o... Não, bateu não tem. Agora... Tranquilo. Pode ser. Tá muito em bolo, tá? Tá muito em bolo. Tá bem, inclusive. Será que o copo tá limpo ou lavaram ele? Não, não se pode macarrão.